Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez juntos numa semana abençoada para continuarmos o nosso estudo sobre o tabernáculo. É um prazer estar com você, adentrando ao seu lar, ao seu local de serviço, para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Bem-vindo e bem-vinda, está começando o programa Escola Bíblica Dominical. A nossa lição é a lição de número 5, a pia de bronze, lugar de purificação. O nosso texto áureo encontra-se em João capítulo 15, versículo 3, e diz assim a palavra do Senhor: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A nossa verdade prática diz: a pia de bronze é o símbolo do processo da santificação que Cristo realiza em nós através de seu sangue e da palavra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela é composta por 4 passagens. Êxodo, capítulo 30, do versículo 18 ao 21, Êxodo, capítulo 40, do versículo 30 ao 32, e 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, além de Efésios, capítulo 5, versículo 26 e 27. É uma leitura bem interessante, porque o pastor Elianai Cabral, ele faz uma concordância entre várias passagens da Bíblia Sagrada. Nós não vamos fazer a leitura aqui, mas sugerimos que você o faça antes de ministrar a sua aula, bem como que você também faça a leitura dos versos de apoio. Amém? Bom, irmãos, nós estamos nesse trimestre estudando item a item, parte por parte, o tabernáculo, entendendo como era a sua composição, entendendo qual é a simbologia por trás disso e o que esse tipo de Cristo tem a nos ensinar. Hoje nós iremos estudar especificamente a pia de bronze. A pia de bronze era um artefato que ficava entre o altar e a tenda da adoração. Essa pia, ela estava em um lugar de destaque e era de uso exclusivo dos sacerdotes e levitas. Isso porque, antes de entrar no santuário para efetuar os serviços sacerdotais, era necessário que o sacerdote, os levitas, lavassem as suas mãos, lavassem os seus pés para poder efetuar aquele ritual. Então, nós sabemos que era um artefato muito simples. Ao contrário dos outros elementos do tabernáculo, nós não temos na Bíblia tantas indicações sobre as suas medidas, sobre as suas dimensões, como há de outros elementos. O que nós sabemos é realmente a sua função primordial e a sua posição. Essa peça de bronze, ela era composta, ao que dá-nos entender a Bíblia Sagrada, de 2 partes. A parte superior, que era uma bacia cheia de água, e a parte inferior, que era uma espécie de pedestal, onde essa pia encontrava-se alicerçada. Portanto, o artefato em si era absolutamente simples. Uma coisa interessante de reparar é que ela não era composta por vários tipos de materiais, como foi composto o altar, que nós estudamos na aula passada, né? O altar ele tinha 3 camadas, uma camada externa de bronze, uma camada interna de madeira de acácia, uma mediana, né, de acácia, e uma interna de bronze. E nesse caso a pia não, a pia era realmente uma peça apenas de bronze. Uma outra coisa interessante que nós podemos observar é que os utensílios do tabernáculo, quase todos, eram de uso exclusivo para Deus. Já por outro lado, quando olhamos para a pia de bronze,
nós percebemos que ela era de uso exclusivo para o sacerdote. Ou seja, enquanto o altar, que nós já estudamos, enquanto a arca da aliança, a mesa dos pães da proposição, que nós estudaremos ainda à frente, eram direcionados, eram voltados para Deus e para o seu culto. A pia de bronze, ela era realmente um item de uso pessoal dos sacerdotes, ou seja, ela era direcionada para os homens e não para Deus. A bacia, conforme o nosso título já aponta, ele já mostra, ela aponta para a purificação. E nesse contexto, inclusive, a bacia, ela vai estar fazendo uma concordância com a palavra de Deus, já que é a palavra de Deus que expõe a nossa natureza e nos mostra se estamos ou não em concordância com os padrões de Deus. A limpeza pela água vai falar de santidade. E isso é algo importante, porque ao analisarmos o tabernáculo, nós estamos estudando o plano da salvação. E santificação e salvação são obras exclusivas de Cristo, obtido através do seu sacrifício. Tanto a salvação quanto a santificação são obras que abrangem o ser humano em sua tricotomia: corpo, alma e Espírito Santo. São obras redentoras realizadas por Jesus no homem. Portanto, esse artefato de confecção tão direta aponta literalmente para a santificação, para a purificação que nos é dado pelo sangue de Cristo Jesus e também pela sua palavra. Se nós pegarmos, por exemplo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, você vai ver que a Bíblia nos diz que nós somos eleitos para a santificação, desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito Santo. Esta verdade está implícita lá no Evangelho de João, no capítulo 19. A salvação é importante e ela também gera purificação. Em João, capítulo 19, versículo 14, diz a Bíblia que do nosso mestre, quando ele é ferido, jorra sangue e água. O sangue está falando da salvação e a água está falando da purificação. Observe como a bacia, a pia de bronze, está ligada com Gólgota. O sangue de Cristo nos salva e nos purifica através da sua santa palavra. Quando Cristo morre e é ferido, do seu nascedouro, da sua lateral, daquela ferida feita pela lança, jorra o sangue, significando salvação, mas também jorra água, significando a purificação. Tito 2,14 diz que Cristo morreu para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Portanto, a salvação e a santificação devem andar juntas na vida do crente. E é justamente isso que a figura da pia de bronze aponta para nossa vida cristã, para a nossa conduta, não apenas diante do nosso irmão, mas diante do mundo e principalmente diante de Deus. Amém? Ao ler a Bíblia Sagrada, nós percebemos que a expressão pia, e aí só para você se orientar na revista, nós estamos no tópico 2, a pia de bronze, lugar de limpeza e pureza. A expressão pia, ela vem do hebraico kior, que se relaciona com bacia, tacho, Kior, que inclusive é citado pela nossa própria revista. Tratava-se, portanto, de uma grande bacia, de um grande tacho, repleto de água, que era utilizado pelo sacerdote para lavar o seu corpo
e entrar no santuário. É sempre interessante deixar claro que o bronze, ele estava literalmente ligado com o pátio. Se você resgatar as nossas últimas aulas, você vai perceber que nós comentamos aqui que lá no pátio você tinha as colunas que eram feitas de bronze, você tinha o altar que era feito de bronze, os ganchos que prendiam as cortinas do tabernáculo também feitas de bronze, ou seja, tudo era revestido de bronze, inclusive a própria bacia. Então o bronze, ele faz parte assim intrinsecamente dos elementos que compõem o altar, que compõe o tabernáculo, o santuário, o lugar de santificação. Agora, por que isso ligado com bronze? Nós dizemos isso porque na Bíblia Sagrada e na própria cultura judaica, se você consultar manuais de culturas judaicas, você vai encontrar isso, que o bronze, ele é símbolo de força, o bronze é símbolo de firmeza, é símbolo de perseverança, o bronze é símbolo de juízo e o bronze é símbolo de juízo contra o pecado. Então, o fato de haver tantos instrumentos e artefatos feitos de bronze mostram que a santidade de Deus não comungaria em hipótese alguma com o profano, não comungaria em hipótese alguma com o pecado, com o erro. Está me entendendo, irmãos e irmãs? Por isso que é importante o irmão, professor, professora, pontuar em sua aula que o bronze apontava para esses aspectos: firmeza, perseverança, fé, purificação e, acima de tudo, juízo pela palavra. Ao dizer que aquela pia era feita de bronze e era puramente de bronze, apontava para o juízo de Deus contra o pecado. A função da bacia aponta para o ministério da palavra de Deus em nossas vidas. Lembre-se, meus irmãos, o Espírito Santo, ele é um espírito de fogo e de juízo. Ele é um espírito de julgamento e de fogo. E ele nos julga através da palavra do Senhor, porque é a palavra que nos usa, que o Espírito Santo, o Paracleto, nos usa para julgar-nos em nossas ações e nos convencer do pecado e do juízo, da justiça, do pecado e do juízo. Portanto, aquela água, juntamente com com seu suporte, que é de bronze, aponta para isso, aponta para o julgamento. A Bíblia registra bem claro que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Portanto, se o sacerdote entrasse lá no tabernáculo sem lavar as suas mãos, sem lavar os seus pés, sem se limpar, ele não seria julgado por ele mesmo, ele seria julgado por Deus ao entrar. Isto aponta para o fato de que o juízo deve começar na casa de Deus. Era isso que acontecia quando o sacerdote se lavava ali na pia de bronze, se lavava ali na bacia. E é exatamente isso que acontece. Somos julgados por Deus quando nós nos submetemos à palavra do Espírito Santo. Quando ao Espírito Santo somos submetidos, assim como lavar remete à purificação, nós também somos convencidos por Ele da justiça, do pecado e do juízo. O desejo de Cristo é ter uma igreja santa. O desejo de Cristo é ter um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. É por isso que nós sabemos que o Senhor Deus tem em seu peitoral o juízo. É isso
que diz a Bíblia Sagrada em Êxodo capítulo 28 e capítulo 29. A bacia, ela aponta para o caráter de justiça e de juízo do nosso Deus. É interessante ainda observarmos que, segundo a Bíblia Sagrada, aquela bacia também foi feita com bronze dos espelhos das mulheres que doaram para a confecção do tabernáculo. Hoje os nossos espelhos, eles basicamente são feitos de silicatos, são feitos de sílica, que é aquela areia que, feita e levada a um forno de altíssima temperatura, se cristaliza. Porém, na antiguidade, especificamente na época dos judeus peregrinando pelo deserto, não era comum esse tipo de espelho, apesar de estar em um ambiente repleto de sílica, que é o deserto, já que a sílica ela provém da areia. No entanto, o processo era extremamente difícil de ser elaborado. Dessa maneira, o espelho mais comum naquela época era o espelho de bronze. Se pegava o bronze, se esfregava, se lixava ele bem, polia ele bastante, de forma que aquele polimento o deixava reluzente. Não era a imagem perfeita que nós conhecemos hoje, tá? Um espelho de bronze não tinha o nível de translucidade, de transparência, como os espelhos que nós conhecemos hoje. Entretanto, ao ser colocado com água por cima, o reflexo ganhava uma nitidez muito maior. Dessa maneira, quando a pessoa ia se lavar na pia, o espelho de bronze por debaixo da água, juntamente com o reflexo da água, produzia uma excelente imagem para os padrões da época. E assim, ao olhar para aquela água, a pessoa percebia a sujeira, percebia o seu estado impuro em que ele se encontrava. Aqui nós temos lições maravilhosas. Primeiro, que o tabernáculo, ele é uma sombra de Deus, e assim como uma sombra, ele não reflete a imagem perfeita. Da mesma forma, por isso que lá em Hebreus está escrito que assim que o perfeito viria, o imperfeito sairia de cena. E quem é o perfeito? É Jesus. Ao olharmos para o Senhor Jesus, nós vemos um reflexo perfeito da nossa condição humana. Nós vemos um reflexo perfeito de nossa natureza pecaminosa. Assim como aquela água também aponta para a palavra e para a lei de Deus, porque o homem, ao olhar para a lei, ele percebia e ele percebe o seu estado de pecador. A função do espelho é mostrar a imagem colocada diante dele, e a função da palavra é mostrar a nós a nossa verdadeira natureza e revelar o que nós podemos ser ao sermos limpos. Isso é maravilhoso, é algo grandioso quando entendemos que precisamos ser uma igreja pura, santa. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19, diz que Cristo quer uma nação santa, um povo separado, para oferecê-los como sacrifícios espirituais a Deus. Santidade ao Senhor. Essa é a grande lição que nós temos da pia de bronze. E finalmente, lá no tópico 3, nós temos o título: 2 aspectos do rito de passagem, do rito de lavagem dos sacerdotes. Meus irmãos, aqui eu quero dar uma informação para você, complementar com o que o nosso pastor Enai Cabral colocou na revista. A informação que eu quero passar para você, ela é tríplice. Nós estamos entendendo que a pia é uma vocação para o processo de santificação. Mas é bom deixar claro que existe 3 processos de santificação na Bíblia, ou ao menos 3 tipos de santificação: a santificação posicional, a santificação gradual e a santificação futura. Muitas vezes
nós somos abordados pelos críticos de nossa fé que dizem: mas diga-me, você já é santo? Você já é um santo? Porque se você já é um santo, você não precisa de Deus. Essas afirmações de cunho crítico mostram um interlocutor que não conhece as verdades bíblicas. Bom, vamos lá. A primeira santificação que nós temos é a santificação posicional. A santificação posicional, ela é de efeito imediato. Isso significa que ao aceitarmos a Cristo e sermos justificados por Ele, nós somos considerados santos. Vou mais além, nós somos considerados perfeitos. Eu te provo na Bíblia. Quando lemos Colossenses capítulo 2, versículo 10, o apóstolo Paulo deixa bem claro isso, dizendo: e estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Veja bem, Paulo não disse vocês estão se tornando perfeito, ele foi taxativo, vocês são perfeitos. Professor, anote aí Hebreus capítulo 10, versículo 10, 1 Coríntios 6, 11, todos esses versículos apontam para que o fato de que a santificação ela é completa e ela é perfeita na vida do crente assim que aceitamos ao Senhor Jesus. Entretanto, existe uma segunda santificação, que é a santificação gradual. Essa está ligada às nossas atitudes, enquanto a santificação posicional está ligada à atitude de Cristo de nos perdoar. A santificação gradual está associada à nossa atitude de perseverar na fé. Essa é a santificação aplicada ao nosso viver diário, ao viver diário de um crente. Por isso que lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, o apóstolo diz: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Nesse aspecto, a santificação do crente pode ser aperfeiçoada, é a nossa vivência, é o nosso dia a dia. Diz que a nossa vida deve ser, ou a luz do justo, deve ser o brilho do justo, deve ser como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Salvação posicional, santificação posicional, santificação gradual. E finalmente, nós temos a santificação futura. Essa é a santificação definitiva, e ela está associada com a consumação dos tempos. Ela se diz, é a santificação escatológica, é aquela completa e final que vai garantir o ápice da obra redentora de Cristo. Quando você lê 1 Tessalonicenses 5, 23 e diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quiser anotar aí, professor, professora, também 1 João 3, 2, deixa bem claro essa santificação futura. Meu amado irmão, minha amada irmã, professor, professora, aluno e aluna que faz o seu devocional neste momento, a pia de bronze aponta para a necessidade do crente estar com uma vida limpa e íntegra ao ser julgado por Deus. Nós temos que 1 Pedro 1,15 diz: sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Quem nos purifica? A palavra de Deus. Ela é o nosso estandarte, ela é o nosso padrão de conduta, ela é o nosso padrão de moral. A minha oração é que ao lermos essa passagem, estudarmos a pia de bronze, venhamos a entender como um processo de purificação e santificação
é importante para que continuemos caminhando rumo na presença de Deus, rumo a Jerusalém celestial. Amém? E antes de nós caminharmos para o encerramento, nós queremos fazer um convite especial. Foi bom? Edificou a sua vida? Te forneceu mais subsídios para que você esteja preparando a sua aula? Que bênção! Continue conosco então. Mas não se esqueça de se inscrever em nosso canal. O canal ADMP-TV é um canal repleto de conteúdos que com certeza tornarão a sua vida espiritual muito mais santa, completa e rica. Nós também pedimos que você nos ajude compartilhando o nosso conteúdo, deixando o seu like e divulgando nas suas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, no seu WhatsApp. Seja também um colaborador conosco. Fazemos isso aqui de forma voluntária e com coração grato, porque sabemos que muitos irmãos têm sido edificados. Deixe aqui o seu comentário e fique conosco. Semana que vem nós voltaremos para mais um programa Escola Bíblica Dominical. Que Cristo Jesus te prospere sempre mais. Amém.